queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Bem-vindo e bem-vinda! Como é que vocês estão? Queridos e queridas, hoje falaremos sobre um seriado que fez parte da nossa infância. Sim, hoje falaremos um pouco de nostalgia. Esse seriado, ele estreou, o primeiro episódio foi no dia 20 de junho do ano de 1971. E o último foi no dia 7 de janeiro de 80. 60 países dublados e 90 países ainda exibem o Chaves. Inclusive o Brasil há 30 anos. Antes de divagarmos pelo Chaves, pela vida do Chaves, tá inscrito no nosso canal? Gratidão para novos inscritos, para quem tá chegando agora. E se você não tá inscrito, humildemente pedimos, vai e se inscreve, ativa o sino, dá like, comenta, compartilha. Faz parte da família Dois Passos de Fé. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Angelines Fernandes é a nossa primeira personagem. Angelines, conhecida também como a Bruxa do 71, ela é caracterizada por Bruxa do 71 porque ela estreou, tá junto com o Chaves desde o primeiro episódio, lá no ano de 71. Por isso que ela foi determinada, caracterizada por Bruxa do 71, porque ela está na estreia. Então é uma mulher que começou a trilhar com o Bolanhos, o Roberto Bolanhos, o Chaves, desde o começo. 71, a casa, 71, o ano, e 71 também foi o ano que ela morreu. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A Chiquinha, Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, no ano de 74, ela, das gravações, ela parou de participar dos episódios. E a gente às vezes pergunta, aqueles episódios que não tem a Chiquinha. Nessa temporada de 74, a Chiquinha estava grávida. Ela teve que se afastar por conta da gravidez. E ela foi morar com as tias. Tem muita referência, a Chiquinha que tá com a tia. Principalmente o Seu Madruga tá sozinho. Tem muito episódio com Chaves. Ela foi morar com as tias. E a Dona Florinda, para ocupar um espaço de mais um personagem, começou a interpretar a Pops. A Pops, interpretada pela Dona Florinda, tida como prima do Kiko. A Pops tem uma curiosidade. A Pops ingressou no seriado primeiro para preencher o espaço da Antonieta, que estava se ausentando por conta da gravidez, enfim. Só que a Pops, ela tem aquela vozinha um pouco fanha. Amém, Deus, amém, Deus, amém, Deus. Você tá praceando, tá batendo a corda errado. Mentira! Certa vez, um pai procurou Bolanhos e reclamou. Olha, vamos abrir aqui um parênteses rapidinho sobre bullying. Aquele pai procurou Bolanhos, o Chaves, que era o diretor, o autor, o dono do Chaves, e disse, olha, minha filha e o meu filho não vão mais assistir esse seriado. Eles gostam muito, mas eles estão sofrendo muito na escola, porque o meu filho fala fanho e ele está sofrendo. O Roberto Bolanhos ficou, comovido. E foi uma temporada de férias. Então ele deu uma pausa, férias para Pops. E quando a Pops voltou para as gravações, foi determinado que ela não deveria mais ser fanha, que ela deveria falar normal, para que aquelas crianças não sofressem bullying na escola. Queridos e queridas, teve um país que foi o contrário. A Pops no começo não era fanha, mas depois ela ficou fanha e fanha até hoje. Que país é esse? Tangamandápio existe sim, meus queridos. Sim, o Jaiminho, o carteiro, ele fala muito que quer evitar fadiga, que ele tá cansadíssimo, é um carteiro muito querido. Só que o Jaiminho, ele chegou como quem não quer nada e foi também ganhando o carinho dos fãs. A gente aqui no Brasil gosta muito e adaptou frases dele como quer evitar fadiga. O Jaiminho chegou como carteiro esporadicamente. Depois, quando o Seu Madruga adoeceu, lá pelo final da década de 70, 1978, 79, que o Dom Ramon ficou doente, e o Jaiminho foi chegando até que morou na vila do Chaves. Agora tem uma curiosidade que na cidade de Tangamandápio existe sim uma estátua em homenagem ao Jaiminho, em homenagem ao personagem do Jaiminho. Florinda Mesa e Roberto Bolanhos, eles começaram um romance na época das gravações, sabe? Quando a gente trabalha muito com a pessoa e foi muito bombado.
Basta você saber que você assiste Chaves desde que você é guri. Se você é guri, tu assiste. Mas se você é adulto, já é pai de família, mãe de família, ainda assiste Chaves, e você assistiu quando era criança. Então Chaves sempre foi assim, estourado, sabe? O Roberto, a equipe, eles lotavam estádios. Então a Florinda e o Roberto, eles começaram a se enamorar nos bastidores, se paqueraram, se apaixonaram e começaram realmente a ter um relacionamento. Só que nesse interveio, ela também teve um relacionamento com o Kiko. Esse relacionamento é interessante que onde tem dois tá ótimo, mas onde tem três, às vezes há conflitos. Então há fofocas de bastidores que o Roberto e o personagem do Kiko, eles não se davam bem. Eles não se davam bem por conta de ciúme, por conta de rivalidade, vai saber. Só que eles começaram a se paquerar e a Florinda e o Roberto lá em 78, e de lá pra cá, até a morte do Roberto, obviamente, estavam juntos. E por falar em Kiko, o Kiko ele relata, o rapaz que interpreta o Kiko, que eu esqueci o nome. Você vai com a minha cara? Ele fala que visitou o Dom Ramon, o Ramon Valdez, seu Madruga, quando ele estava bem doente no hospital. E ele relata que o Dom Ramon estava muito triste, mas ficava feliz quando viu os seus amigos de gravação. Tanto é que quando ele fala que encontrou o seu Barriga, foi visitar o Dom Ramon no hospital, seu Barriga fala que as últimas palavras para ele foram: viu que eu não paguei o aluguel? Vamos voltar a falar do Kiko? O Kiko, olha, ele estourou. A gente estava falando de tipo de uma rivalidade que havia entre o Roberto e o Kiko. Mas essa rivalidade cresceu. Tanto que o Chaves crescia. Para quem não sabe, Chaves é como se fosse uma gíria mexicana que quer dizer garoto. Antigamente era tido como Chaves El Chavo del Oito, por conta do canal 8 lá na Televisa. Começou assim. No Brasil começou um quadro no programa do Bozo, até estourar. Mas falando sobre o Kiko ele tem aquela caracterizado por aquelas bochechas grandes, né? Que é tido como as bochechas de bulldog. As bochechas, elas inflam naturalmente. O Kiko, ele não usa nenhum enchimento, nada para inflar aquela bochecha. É natural. É natural e é coisa de artista. E o personagem Kiko cresceu tanto que a Venezuela o contratou para ter um próprio programa lá na Venezuela. Foi um choque pro Roberto, porque Kiko era um personagem, não era um programa. E o Kiko decidiu sair do Chaves para ter o seu próprio programa na Venezuela. Quando você assiste os episódios de Acapulco, que lindo, olha, muito divertido. Todos os episódios de Acapulco é cheio de curiosidades, peculiaridades do seriado. Então vamos lá, vou começar a soltar algumas. Por exemplo, era assim, tido como uma despedida do Kiko. Ele estaria... Carlos Villagrán, lembrei o nome. Ah, bom, então assim sim. Lembrei o nome. Era como se fosse a despedida do Carlos Villagrán, o Kiko. E eles teriam que viajar, interpretar, só que haviam turistas lá naquele hotel. Aquele hotel lindo, de outros países, e ficavam admirados. O que é que tem a ver? Um monte de adulto vestido de criança e todo mundo assim admirado gravando. Por isso que existem alguns episódios que você vê que as pessoas ficam meio assim, nada a ver, por conta do choque dos personagens estarem caracterizados por criança e por conta do carinho das pessoas. Tem uma cena que seu Madruga tá meio que se afogando na piscina e a bruxa do 71 pula na piscina para salvar o seu Madruga. Não foi a bruxa, foi a Florinda. A Domingues, a bruxa, ela não sabia nadar. Como é que uma pessoa que não sabe nadar vai salvar outra que tá se afogando? Então, a dona Florinda vestiu a roupa da bruxa, o chapeuzinho da bruxa, e mergulhou para salvar o seu marido. Na parte da praia, aquela cena bem linda e um pouco triste, quando eles cantam Boa Noite Vizinhança e aparece um cachorro e fica com Chaves no final. É emocionante do final. Dona Neves, a avó da Chiquinha. Aquela senhora que aparecia bem desengonçada, bem engraçada, apareceu também para preencher o espaço do início da doença do seu Madruga. Ela começou como quem nada e depois entrou o próprio Jaiminho para preencher esse espaço. O
o Ramon Valdez, Seu Madruga, tem uma parte interessante da morte dele, do enterro dele, é que todos os atores estavam lá. E ele foi feito um corredor com todo o elenco do Chaves e todo mundo aplaudiu quando o caixão do Ramon passou. E dizem que a pessoa que mais chorou, que não arredou o pé do lado do caixão do Ramon, do Seu Madruga, adivinha quem foi? Existem curiosidades ainda que a gente nem entende, né? Antes de entrar nas curiosidades, já caminhando para o final do vídeo, meus queridos, olha, em 1995, um tempo atrás, o Roberto Bolaños, o criador do Chaves, o dono, o gênio que criou todo esse seriado que nos encanta, ele perdeu, tipo, um prazo de registrar a Chiquinha. Sim, a Chiquinha como um personagem dele. Ele perdeu o prazo e a Chiquinha, muito esperta, foi na frente e renovou o registro da Chiquinha e deteve os direitos da Chiquinha. O Roberto ficou, caramba da vida, como é que o personagem era dele e a Chiquinha se apossou? Ele que lutasse e ela ficou com os direitos. E depois foi feito o desenho animado do Chaves e você procura a Chiquinha e você não encontra a Chiquinha. Justamente por isso, porque a Chiquinha já era um direito da Maria Antonieta de las Nieves, a intérprete, e ela não autorizou a Chiquinha. Curiosidades para terminar o vídeo. O barril do Chaves é a casa do Chaves. Existem episódios raríssimos que tem referência que o Chaves entra ali e vai para casa dele, como se fosse um subterrâneo. Ele mora com outra pessoa também, que não aparece essa pessoa, que não fala o nome do Chaves, mas ele tem um nome e tem uma pessoa que mora com ele. Ele é louco por sanduíche de presunto, mas raramente come sanduíche de presunto. Godines é o Horácio Bolaños, irmão do Chaves. O Kiko veste terno. Esse terno significa que ele é um marinheiro e porque ele é filho de um marinheiro muito famoso que foi engolido por uma baleia. Chapolin. Chapolin verde era a ideia inicial. Chapolin verde. Aquele coração, quer dizer que tudo tem que ser feito por amor. Antes era um Chapolin verde justiceiro, mas começou vermelho e pegou vermelho e ninguém contava com a astúcia dele. E Gino, Elizabeth e Verônica. Esses nomes eles são familiares no seriado Chaves, são alunos da escolinha. O professor sempre cita o nome das pessoas, dos meninos, do Gino, da Elizabeth, da Verônica, mas eles nunca tiveram uma fala. E para concluir, o Rubem Aguirre, o eterno professor Girafales, também morreu recentemente. Ele tinha 1,95 m de altura. A música que embalava os encontros dele com a Dona Florinda é inspirada no E o Vento Levou. Chaves também é cultura. Chaves conquistou os nossos corações desde os idos dos anos 70, 80, anos 90. Todo mundo, pelo menos uma vez por dia, via Chaves. E todo mundo sabe falas decoradas, mas pouquíssimas pessoas enjoam. Não contava com a minha astúcia, foi sem querer querendo, e ninguém tem paciência comigo. É a mensagem que a gente deixa para todo mundo do canal Dois Passos de Fé, de forma lúdica. A gente assiste, a gente vê, revê, todo mundo sabe de qual as falas, os personagens e os enredos, mas a inocência e a forma com que remete a casa da mãe, a casa do pai, a casa da avó, a volta da escola, a ida para a escola, aquela pausa do dia, é inesquecível. Beijos, meus queridos, e até o próximo vídeo. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, te dou um golpe pela cabeça, assim, e te jorge.